Bom dia, terceiro ano. Vamos lá corrigir a nossa atividade da última aula, que foi sobre a produção mundial de energia, tá? Vamos lá. A primeira, por que o setor energético é considerado estratégico? Porque o setor energético, gente, movimenta o mundo. Ele é responsável pelo funcionamento da indústria, do comércio, da agricultura, do sistema de transporte, mercadorias e pessoas. Então, sem as fontes de energia, o mundo ficaria literalmente parado. Então, a produção de energia é fundamental para qualquer país, tá, gente? Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá? Quem marcou a B marcou certo. A 2, coloque 1 para as vantagens da expansão do consumo mundial de biocombustíveis e 2 para as desvantagens dessa expansão. O desmatamento que pode ocorrer com a expansão da área de cultivo. Isso aí é uma desvantagem, tá, gente? De fato, o aumento da produção de soja, milho, dendê para produzir biocombustíveis vem levando ao aumento do desmatamento, tá? Então, isso aí é uma desvantagem, portanto, é número 2. A redução na emissão de gases que intensificam o efeito estufa, aí já é uma vantagem. De fato, o uso de biocombustíveis diminui o uso dos combustíveis derivados do petróleo, o uso de carvão mineral, que são os combustíveis fósseis, né? Isso aí já é uma vantagem, portanto, número 1. A substituição de combustíveis fósseis finitos por fontes renováveis, mais uma vantagem, né? Os biocombustíveis, eles são renováveis, então eles podem substituir os combustíveis fósseis e trazer vantagens para a natureza, portanto, número 1 novamente. A possibilidade de substituição de culturas alimentares pondo em risco a segurança alimentar da população. Isso aí, de fato, já é um medo. A comunidade internacional teme que o aumento da produção de biocombustíveis possa levar à diminuição da produção de alimentos, né? Grande parte da produção de soja, de milho, sejam destinadas não mais para alimentar a população, mas sim para produzir biocombustíveis. Então já é uma desvantagem número 2. Tá? O incentivo à atividade agrícola, com possibilidade de ampliação da necessidade de mão de obra, também é uma vantagem, porque a atividade agrícola em si ela não empregará mais assim tanta mão de obra, porque se usa muito tecnologia no campo, mas ela envolve todo um elo produtivo que envolve indústrias que vão produzir máquinas, fertilizantes, adubos, tratores, colheitadeiras, envolve também o comércio e distribuição. Isso vai gerar muitos empregos, tá? Então aí já é uma vantagem, tá? Então aí nós teríamos a sequência correta seria então sequência correta seria 2, 1, 1, 2 e 1, tá, gente? Terceira, sobre as fontes de energia e consumo global, assinale o que estiver correto. Essa alternativa era para marcar, essa questão era para marcar mais de uma alternativa, tá, gente? A produção de carvão mineral encontra-se principalmente no hemisfério norte, com alguma produção na Austrália e na África do Sul. Correto? A maior parte da produção de carvão mineral se encontra no hemisfério norte. O gás natural deverá ter maior participação como fonte de energia por suas vantagens econômicas e ambientais. Porque é uma fonte de energia que não polui tanto como o petróleo e o carvão mineral, é facilmente deslocado de um local para o outro através de gasodutos, tá? Então o seu uso de fato vem se ampliando no mundo nos últimos anos. A crise que atinge algumas fontes de energias convencionais e a preocupação ambiental abriram caminhos para fontes alternativas como a biomassa, energia eólica, energia solar, energia maremotriz e a energia geotérmica. De fato, gente, a preocupação que o mundo tem com o fim, com a redução das reservas de petróleo, de carvão mineral, assim como a preocupação do mundo em diminuir o aquecimento global, né, e diminuir a poluição atmosférica, vem levando a um uso cada vez maior de fontes alternativas de energia. Então a C também estava certa. A única incorreta era a letra D.
a maior parte da eletricidade no mundo é consumida a partir de usinas hidrelétricas. Não, gente, é mais a partir de usinas termoelétricas, tá? Então não era para marcar a D. A 4. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar que a alternativa correta aí, gente, era a letra D. A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento dual que a torna inesgotável. Tá? Então seria aí a única alternativa correta. A energia eólica, a energia produzida a partir dos ventos, é uma fonte de energia renovável cada vez mais utilizada, né? Ela é produzida a partir do movimento do ar e ela é uma fonte de energia inesgotável, principalmente naqueles países que têm grande quantidade de vento. A energia eólica ela vem cada vez mais sendo aproveitada, tá? Então a alternativa correta era a letra D, tá? Continuando aqui, a quinta. O Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África, a exemplo do que já faz com os Estados Unidos e Europa. E a produção deve ser totalmente voltada para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia. Deixa eu recomeçar essa questão aqui que eu tive um probleminha aqui, gente. O Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África, exemplo do que já faz com os Estados Unidos e Europa, e a produção deve ser totalmente voltada para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia do Ministério de Relações Exteriores, André Lago. Com essa notícia de 2010. Sobre o tema dos biocombustíveis, é correto afirmar que a produção de biocombustíveis, de certa maneira, tem contribuído para a diminuição da produção de alimentos no mundo. Já vimos que sim, né, gente? A produção de biocombustíveis pode levar, como vem levando, ao aumento da produção de matéria-prima para a produção de biocombustíveis e a redução da produção de alimentos. É um medo. Então, a número 1 é correta. Os biocombustíveis são utilizados em veículos como, por exemplo, carros e caminhões integralmente ou misturados com os chamados combustíveis fósseis. Certo, gente? É o caso do etanol, do biodiesel, né? Do álcool, que são misturados com um pouco de gasolina para ter maior potência, mas eles são utilizados amplamente hoje em carros e caminhões. Então a 2 está certo. A 3. O emprego do biodiesel, apesar de apresentar baixos índices de poluição do ar, deixa a economia dos países, sobretudo subdesenvolvidos, mais dependente dos produtores de petróleo. Não, deixa menos dependente. Eles passam a produzir o chamado biodiesel, utilizando menos petróleo, tá? Porque misturam com os biocombustíveis. Dessa maneira, diminui sua dependência dos países produtores de petróleo. A necessidade do uso do petróleo diminui. Então, a 3 está errada. A 4... Os biocombustíveis produzidos em larga escala e com emprego de tecnologia moderna geram um custo de produção muito mais elevado do que os derivados do petróleo. Não, gente. O custo de produção é menor do que o dos derivados do petróleo. Quais são os derivados do petróleo? Gasolina, óleo diesel, querosene, tá? Esses combustíveis, a produção deles é mais cara do que a produção de biocombustíveis. Então a 4 também está errada. A 5, a utilização de biocombustíveis apresenta a vantagem de ser uma fonte de energia renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis, a exemplo do carvão mineral, do óleo diesel e da gasolina, tá, gente? Correto também, né? Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis. Portanto, a alternativa correta aí é a letra C, né? A 1, a 2 e a 5, tá, gente? Letra C. Tá? Vamos para a 6ª questão. Fala-se muito atualmente em geração de energias alternativas para combater a crise ambiental planetária. Busca-se então energias limpas, isto é, energias renováveis, menos poluidoras e menos geradoras de impactos socioambientais.
Dentre essas energias alternativas consideradas mais limpas, podem se considerar... Bom, aí a alternativa correta, gente, é a letra D, a produção de energia solar e a produção de energia a partir das ondas do mar, que é chamada maremotriz, tá? Letra D. A sétima, existem hoje cerca de 450 reatores nucleares que produzem aproximadamente 15% de energia elétrica mundial. A maioria deles está nos Estados Unidos, na França, no Japão e nos países da ex-União Soviética. Somente no Japão há 55 deles. A idade de ouro da energia nuclear foi a década de 1970, em que cerca de 30 reatores novos eram postos em funcionamento por ano. A partir da década de 1980, a energia nuclear estagnou após acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, e de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Uma das razões para essa estagnação foi o aumento do custo dos reatores provocado pela necessidade de melhorar a sua segurança. Temos agora o terceiro grande acidente nuclear, desta vez no Japão, né? Foi o acidente de Fukushima, em 2011. A partir do histórico de problemas causados pelo uso de energia nuclear, mais precisamente com o referido acidente, podemos concluir que: número 1. A polêmica acerca das vantagens e desvantagens, bem como dos riscos de se utilizar reatores nucleares que estavam um tanto esquecida, certamente voltará a ser tema de preocupação e discussão da comunidade internacional. Correto, gente. Isso é uma polêmica, tá? Os riscos que a energia nuclear possibilita, tá? Então, essa alternativa aí, ela está correta. Então, a número 1 era para marcar. 2. A energia nuclear não é totalmente segura, como afirmam seus defensores. E mesmo com os investimentos na segurança, é impossível prever toda e qualquer espécie de acidente com reatores. Correto também. Podem acontecer situações inesperadas que podem causar acidentes, como aconteceu em Chernobyl em 1986. Então, a 1 e a 2 estão corretas. A 3. A política nuclear em nada deve ser alterada, pois o aquecimento global justifica sua utilização e ampliação, visto ser menos danosa ao ambiente do que a queima de carvão e petróleo, a qual produz dióxido de carbono, o vilão do efeito estufa. Não, gente. A produção de energia nuclear é muito perigosa, nem justifica a sua utilização, tanto que a grande maioria dos países está substituindo essa fonte de energia, aqueles que usam, né, por outras fontes mais seguras. A 4. A reavaliação na escolha da matriz energética é importante para os países que dispõem de outras opções menos perigosas que a energia nuclear para a produção de eletricidade, tais como as energias renováveis, exemplo da hidrelétrica, da eólica e da energia da biomassa. Certo? Também. Então, países que fazem muito uso de energia nuclear estão analisando, investindo nessas fontes renováveis menos danosas, menos perigosas do que a energia nuclear. Então, a alternativa correta aí seria a letra D, 1, 2 e 4, tá, gente? Vamos para a 8ª. Sobre as fontes de energia, é incorreto afirmar que... A única alternativa incorreta aí, gente, é a letra D. A hidroeletricidade é a fonte de energia mais utilizada no mundo em função de ser a mais barata e por ser uma energia limpa. É uma energia mais barata, é limpa, mas, entretanto, não é a mais utilizada no mundo, que ela precisa utilizar água, rios, e nem todos os países dispõem de grandes rios, tá? Então, a fonte de energia mais utilizada no mundo hoje a maior parte da energia gerada no mundo hoje, ela é gerada a partir do petróleo, das termoelétricas, tá? E não da hidroeletricidade. Então, letra D é a incorreta. E a última, suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseada na energia eólica, pelas características do país, tipo não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Então, um país que dispõe de muitos ventos, né, mas não dispõe de reservatórios de combustíveis fósseis, por exemplo, e nem de muita água para produzir energia hidroelétrica ou maremotriz,
é um país que deve investir na produção de energia eólica, tá, gente? Então, a alternativa correta é a letra D. Então, tá aí a correção, tá? Espero ter ajudado. Façam a outra atividade que eu mandei para vocês e depois de concluírem, me enviem de volta. Um grande abraço a todos, gente. Se cuidem.